facto, a maior fonte de informação de anúncios. De tal forma que 46% dos consumidores assistem mais anúncios agora em vídeo nas redes sociais do que na TV, e 57% dos consumidores millennials assistem a mais anúncios em vídeo do que nas redes sociais da TV. Portanto, há uma realidade também alterada muito recentemente com esta nova era digital. E agora trago-vos aqui uma imagem muito interessante que mostra que em 60 segundos há mais ou menos 19 milhões de mensagens, há 1,3 milhões de logins no Facebook, mais de 4 milhões de pesquisas no Google, mais de 764 mil horas no Netflix. Portanto, estão a ver que o que se passa com o mundo digital é uma coisa perfeitamente assombrosa. De tal forma que, se tiveram a oportunidade de ler o Expresso do passado dia 12 de março, viram lá esta informação. Se não, trago-vos aqui só em resumo o que é que lá vinha escrito, é que cerca de 305 milhões de pessoas todos os dias aderem ao Facebook. Por outro lado, as gerações mais jovens são as mais conectadas e os menores de 18 anos já constituem 1/3 da população mundial que está ligada ao mundo digital. Por outro lado, nasceram assim os nativos digitais, que são a geração mais nova, e por outro lado temos os imigrantes digitais, que são os pais e avós. E curiosamente, o que estamos a assistir recentemente é a formação de webinars e de cursos em que os mais jovens estão a ensinar os pais e os avós a utilizarem cada vez com mais ligeireza e com mais aptidão os aparelhos digitais. Portanto, estão a ver que esta é uma realidade que atinge não só os jovens, como também as pessoas com mais idade. E se o Sol é uma fonte importante de emanação de luz azul-violeta nociva, trago-vos aqui uma imagem que mostra que essa luz azul nociva é emanada também da luz LED, dos telemóveis e dos tablets, com especial atenção aos dois primeiros. Mas nem toda a luz que é, por assim dizer, emanada do Sol e dos equipamentos tem um efeito perfeitamente nocivo. Existe uma porção, que é a luz azul turquesa, que é muito importante quando estimula os nossos olhos, ser importante para o acordar. E, portanto, se nós à noite não estivermos associados ou estimulados pela luz azul turquesa, vamos ter um aumento da melatonina e a pessoa vai dormir. Por seu lado, se não houver essa preocupação, a luz azul turquesa vai estimular a inibição da melatonina e a pessoa vai ficar acordada. De tal forma que uma criança que esteja a fazer os seus joguinhos e a brincar com os computadores ou a tentar conversar com os amigos através dos seus telemóveis, se o fizer nas 2 horas antes de dormir, irá ficar, por assim dizer, hiperexcitada e a sua forma de comportamento se alterar no dia seguinte, porque a estimulação pelo sono vai diminuir bastante. Portanto, devemos pura e simplesmente diminuir ou evitar a utilização dos aparelhos digitais nas crianças, nomeadamente até aos 5, 10 anos, 2 horas antes de ir para a cama. E o mesmo sucede com os adultos. Portanto, se estivermos a trabalhar intensamente com os aparelhos digitais, com os nossos computadores, antes de ir para a cama, obviamente será mais difícil ter um sono tranquilo. Vou-vos trazer agora aqui um resultado de um estudo que realizamos e que eu tive a oportunidade de coordenar em colaboração com a Essilor, e um estudo que foi efetuado na população portuguesa entre os meses de outubro e novembro. Esse estudo chama-se Estudo Ver-se Bem e foi publicado e divulgado em numerosos jornais diários, em artigos online e também na televisão. E foi um estudo que envolveu 833 participantes, nomeadamente a maioria, 2/3, tratavam-se de participantes do sexo feminino, e as idades fundamentais foram indivíduos mais jovens, menos de 30 anos, e indivíduos entre 40 e os 50 anos. E o que é que notamos, o que é que encontramos nesse estudo, é que durante o período de confinamento houve um número muito marcado de horas passadas em frente aos ecrãs. Ou seja,
90% dos inquiridos esteve pelo menos 3 horas, em média, em frente aos ecrãs. E 1 em cada 3 passaram mais de 8 horas em frente aos ecrãs. Estão a ver a quantidade de horas que os nossos olhos ficaram a esforçar-se e a trabalhar para conseguirmos estar este tempo todo a trabalhar os músculos, a retina, tudo, o cérebro, tudo a funcionar ali em pleno. E então, o que é que nós concluímos de uma forma muito sucinta é que durante o confinamento notou-se que 50% das pessoas referiam um embaciamento das lentes quando o uso de máscara. E esse embaciamento, por um lado, dificulta a visão e, por outro lado, vai emanar ar para os nossos olhos e vai fazer com que a secura ocular aumente. Portanto, vai agravar uma situação que já existe naturalmente e que tem vindo a aumentar, que é o olho seco, ou seja, a irritação dos olhos pela falta de lágrimas, ou por lágrimas estarem em quantidade ou qualidade alterada. E também 1/3 das pessoas inquiridas sentiu que a visão piorou desde que se iniciou o confinamento. E a grande maioria das pessoas que se queixaram foram, de facto, os jovens, com menos de 30 anos, e as pessoas entre 45 e 49 anos, que eram, de facto, aquelas que mais se dedicavam à utilização dos aparelhos digitais. E, por outro lado, também a visão ao perto, e de facto, com esta iniciativa de utilizar mais os aparelhos digitais, a visão ao perto foi mais, por assim dizer, solicitada. 44% sentiu que a visão terá piorado ao longo do último ano. Então, o que é que as pessoas sentiram? Relativamente aos olhos, sentiram os olhos vermelhos, a secura ocular e o lacrimégio também foi uma queixa muito marcada, uma sensação de areia e de corpo estranho, comichão e ardência ocular. Mas não só os sintomas e queixas oculares foram marcados, mas também problemas gerais relacionados com a postura, dores de cabeça, cansaço, dores no pescoço, nos ombros e nas costas, as pernas dormentes e as tendinites. E já agora vos queria referir que, para além de uma correção adequada, que deverá ser mandatória, é importante também um bom posicionamento perante o ecrã. Como regra, os ecrãs devem estar colocados ou ao nível dos olhos ou ligeiramente abaixo dos olhos, 5, 10 graus, e devem estar localizados de preferência de 45 a 60 centímetros de distância. A própria mesa, a própria cadeira deverá ser o mais confortável possível e mesmo a posição do próprio ecrã deverá ter alguns truques, algumas regras. Não devemos estar nem de frente, nem de costas para uma janela, para não haver alteração da luminosidade e alterações dos reflexos sobre o próprio ecrã. Assim devemos estar a cerca de 1 metro, 1,5 metro de uma janela localizada lateralmente a nós, ou à esquerda ou à direita. Por outro lado, também nesta época em que os novos ecrãs digitais estão perfeitamente já muito mais aperfeiçoados, devemos ter também cuidado com o tamanho dos caracteres, que não deve ser pequeno demais, não devem ser letras muito desenhadas, e também a distância entre as linhas deve ser adequada por forma a não cansar. E, portanto, devemos ter preocupação, de facto, por todas estas situações, mas também muita atenção relativamente à luz azul-violeta que é emanada pelos ecrãs. E uma regra que o companheiro referiu ao início, que é uma regra muito simples, para além destas medidas que acabámos de falar, que é a regra dos 20-20-20. Ou seja, ao fim de 20 minutos, e poderá ser 20 minutos, 25 minutos, mais ou menos, o que quer dizer é que, ao fim de um tempo em frente aos ecrãs, nós devemos parar um pouco, e aqui está, é 20, porque é 20 pés, portanto, é uma distância que equivale a 6 metros, portanto, olhar para longe, e se possível até à janela mesmo, e durante 20 segundos pestanejar. Portanto, o facto de pestanejar e de parar faz com que a performance visual a seguir essa paragem melhore muito. E, eventualmente, também colocar uma gota para lubrificar os olhos, uma gota de uma lágrima artificial, também faz com que os olhos sequem menos e que a pessoa se sinta muito mais confortável. E ter atenção, de facto, a não estar de uma forma marcada, exposta à luz azul, e atualmente às próprias lentes de marcas conceituadas com a proteção também à luz azul-violeta. Então, para concentrar estas informações, eu gostaria de vos dizer como dicas e conselhos principais para a vossa saúde visual,
e como forma de podermos ver o mundo de uma forma mais correta e mais adequada e com melhor saúde para os nossos olhos, que deve ser feita uma correção refrativa, ou seja, uns óculos ou uma correção adequada em relação ao equipamento que estamos a utilizar, quer seja ele o telemóvel, quer seja ele um tablet, quer seja ele um computador com um ecrã maior ou a própria televisão, que os aparelhos digitais, de uma forma geral, para os computadores de trabalho diário, devem estar colocados a cerca de 45, 60 centímetros de distância, as pausas regulares, aqui temos a tal regra dos 20-20-20, nos intervalos lubrificar, se necessário, os olhos com lágrimas artificiais, de preferência sem conservantes, uma vez que os próprios conservantes que muitas lágrimas têm poderão ser irritantes para os nossos olhos. Devemos também ter atenção às características do ecrã, o contraste e o tamanho de letra, como referi há pouco, e devemos ter letras apropriadas que de alguma forma nos protejam também da luz azul violeta nociva. Ainda devemos ter atenção que devemos diminuir o tempo de utilização dos equipamentos digitais, fundamentalmente nas crianças, e atenção à idade. E, de facto, há estudos nos Estados Unidos que dizem que até aos 18 meses deve ser toda em todo proibida a utilização dos aparelhos digitais, nomeadamente os tablets ou os telemóveis às crianças, e até aos 5 anos de idade se deve limitar a cerca de 1 hora ou 1 hora e meia por dia. E, por outro lado, também evitar que, de facto, à noite, antes das crianças irem dormir, evitar, de facto, a exposição aos equipamentos digitais. É importante também, de facto, adotar uma postura correta e evitar uma má iluminação ambiente. A iluminação ambiente também é importante para o contraste e para a boa visualização do que estamos a fazer no trabalho diário. E promover também a exposição à luz solar, obviamente com a proteção adequada, e aumentar o tempo no exterior. Isto é muito importante. E só a título de um breve apontamento, é que a utilização em excesso dos equipamentos, fundamentalmente ao perto, faz com que aumente a possibilidade das crianças virem a ter miopia. E, de facto, a miopia é uma patologia em expansão e irá ser, de facto, uma verdadeira preocupação dentro de alguns anos para a população em geral. E, portanto, evitar, como disse há pouco, os jogos eletrónicos e os equipamentos digitais 2 horas antes de ir para a cama, para, de alguma forma, não interferir no ciclo do sono devido à inibição da melatonina. E, por outro lado, também, de alguma forma, terem atenção à forma que nós temos ou que devemos fazer para evitar o embaciamento das máscaras, o embaciamento das lentes causado pelas máscaras. Em resumo, então, de uma forma muito simples, quais são os 3 principais conselhos? Devemos, de facto, usar de forma adequada os aparelhos digitais, devemos proteger os nossos olhos com a maioria das medidas que acabamos de referir e devemos ter uma consulta regular de oftalmologia. E uma consulta regular de oftalmologia, como vimos nas crianças, era mandatório, e depois, a partir de uma certa idade, pelo menos de 2 em 2, 3 em 3 anos, se não houver nenhuma patologia que requeira alguma observação mais curta, devemos fazer consultas regulares de oftalmologia para não chegar a situações depois irreversíveis em que a possibilidade de atuar já não é possível. E um aspecto para finalizar esta minha breve apresentação de meia hora, que queria que retivessem, que é o seguinte: devemos ter uma atenção redobrada com a saúde visual. E só um exame regular de oftalmologia e precoce para detectar as doenças oculares é fundamental para evitar que estas evoluam para estados irreversíveis, ou seja, para estados que não são depois possíveis de ser tratados. E não nos devemos esquecer de todo que os olhos são a nossa melhor e mais importante ferramenta para o desenvolvimento e que 80% da informação chega até nós através do sentido da visão. E é tudo que eu vos queria transmitir. Espero que tenha sido útil algumas das dicas ou algumas das mensagens que acabei de referir. E estou à disposição, como referiu o companheiro Hugo, para, numa conversa amena, podermos tirar algumas dúvidas e esclarecer alguns problemas que tenham ficado por apresentar ao longo desta minha apresentação. Muito obrigado.
Muito obrigado, companheiros da Salgado Borges, uma excelente apresentação. Eu partilhava agora este espaço com todos os companheiros e companheiras aqui presentes, dando-vos a palavra, colocando questões e, tal como o companheiro José Salgado Borges disse, estará aqui disponível também para vos esclarecer e contribuir para esta discussão, esta interpelação sobre este assunto. Portanto, se... Como é que coloca para aparecermos os dois? Espera aí, vou já desligar aqui a partilha de ecrã. É isso. Exatamente. Ok, já estamos todos. Perfeito. Ok. Portanto, companheiros, nós podemos fazer isto de várias maneiras. Uma delas é, vocês podem escrever no chat que têm uma questão e depois ativam o micro. Outra questão, podem simplesmente tomar a iniciativa de começar a falar, desde que não comecem a falar todos uns em cima dos outros. Outra pode ser levantar a mão, como acontece no Zoom. E pronto, sem mais demoras, passava-vos a palavra para que houvesse se houver alguma questão ao nosso orador. Hugo, se eu puder, Sim, claro, força. Para quebrar aqui um bocadinho o gelo. Companheiro José Salgado, ainda agora, quando estava na sua apresentação, e eu, por questões profissionais, passo muitas horas ao computador e chego a estar quase 10 horas por dia ao computador, e depois, ainda mais com estas funções de governadoria, com estas reuniões que agora estão na moda de Zooms e Teams e etc., chego quase às 12 horas num dia inteiro, aqui ligado aos ecrãs, entre telemóvel, computador, tablet, o que seja. E estava aqui a fazer umas pesquisas e descobri algo que me aparece tanto no telemóvel como aparecia aqui no computador, que é a questão da adaptabilidade da luz noturna. Portanto, isto supostamente corta as luzes azuis que estava a falar há pouco. Isso realmente tem algum sentido? Faz alguma coisa? Eu não noto grande diferença, para ser sincero. Não noto grande diferença nessa tal luz noturna. Noto ligeiramente, tem uns tons mais alaranjados, não são tão brancos, tão claros. Agora, mas chego muitas vezes ao final do dia, obviamente, com os olhos a arder, com a vista cansada, da quantidade de horas que estamos aqui. A minha questão é exatamente essa. Será que esta luz noturna que os ecrãs supostamente emulam faz algum efeito, tem algum efeito, ou é meramente psicológico? São duas coisas diferentes. Uma é o cansaço que referiu, e referiu muito bem, e como vimos, grande parte das pessoas passa mais de 8 horas, muitas vezes em frente ao computador, e portanto é fundamental ter três atuações. Uma é ter uma boa correção, ter uns óculos adequados. Obviamente, se tiver num ecrã que esteja a 40 centímetros ou a 50 centímetros, é completamente diferente de estar com um telemóvel todos os dias, ou com um tablet, ou com a distância e a correção é fundamental. Depois é muito importante também fazer as próprias pausas que eu referi, e muitas vezes as pessoas estão embrenhadas com o seu trabalho e acabam por exagerar um pouco o seguimento com reuniões sucessivas de trabalho. E, portanto, se fizer as pausas, pestanejar, aproveitar uns intervalos para ter uma conversa com um colega que esteja ao lado, no caso de o ter, para lhe fazer alguma pequena pausa, é suficiente para, ao fim do dia, com as mesmas 10 horas, mas com pausas, sentir mais confortável. Também o facto de pestanejar e de lubrificar os olhos com lágrimas artificiais faz com que chegue à noite bastante mais confortável também. E o que referiu relativamente à luz azul é o seguinte: grande parte dos próprios óculos já trazem, segundo referem, proteção para a luz azul-violeta, mas o que estávamos a referir é a luz turquesa, e de facto o que acontece em muitos ecrãs e em muitos telemóveis é que dizem que cortam a luz azul turquesa, mas não é, o que alteram é completamente a tonalidade, mas o efeito da luz turquesa continua a ter a mesma função, ou seja, em excesso, e fundamentalmente se forem as crianças com aquela excitação toda que têm à noite a
a utilizar os seus jogos e os seus telemóveis, vão ter dificuldade, de facto, no sono. E quanto à luz azul, a própria quantidade de horas que a pessoa está com os aparelhos digitais relacionada com o envelhecimento da retina ou com as alterações oculares não está perfeitamente ainda estabelecida. O que devemos, de facto, é ser, de alguma forma, cuidadosos em não exagerar o número de horas que temos, ter, de facto, se temos a proteção da luz azul, utilizar lentes de empresas credíveis e não, através da net, estamos a receber em casa mesmo miúdos, portanto, muitas vezes chegam os pais com os miúdos às consultas e dizem, o meu filho diz que devo ter os óculos com proteção da luz azul, mesmo que não tenha graduação nenhuma, o que tenha que ter os óculos para proteger, porque assim não vai haver problema para os olhos. Não é assim. O importante é ter, de facto, uma correção adequada e, de facto, lentes credíveis para proteger os olhos, não só para proteger de lesões, mas sim para tornar os olhos menos cansados e para à noite chegarmos mais satisfeitos, sem danos causados pelo grande número de horas que estamos expostos ao computador. Portanto, resumido, é importante o posicionamento, é importante a correção e, de facto, essa diminuição da luz muitas vezes torna mais difícil o contraste, torna mais difícil a visualização daquilo que nós queremos e ver e, de facto, é uma falsa sensação de segurança. Obrigado. Obrigado, companheiro governador. Companheiros, mais alguém quer colocar alguma questão? Aproveitem agora. A companheira Iria, força, estou a vê-la com o dedo no ar. E depois... Desativo. Boa noite, companheiros. Boa noite, companheiros. Muito obrigada por esta informação, companheiro José Borges, como sempre, brilhante. Muito obrigada pelo seu esclarecimento, que no fundo vem reforçar também aquilo que nós vamos sentindo. Eu pessoalmente tenho estado em teletrabalho há algum tempo e tenho sentido realmente uma diminuição, aliás, um aumento da dificuldade visual. E é por uma questão pessoal, que eu só não queria perturbar, mas já que não está ninguém a falar, ia aproveitar a ocasião. Eu sofro de glaucoma e estou realmente em teletrabalho e estou a sentir agora realmente alguma dificuldade, portanto sinto muito mais ardor nos olhos, sinto muito mais cansado, o computador que trabalho em casa é muito mais pequeno do que do emprego e pergunto muitas vezes realmente se isto não virá no futuro a trazer-me outro tipo de problemas, não é? Porque realmente estou a exagerar, eu sinto que tenho que parar muitas vezes, estou constantemente a pôr a mão nos olhos e como coloco gotas, portanto não faço nenhuma gota com a lágrima, com as lágrimas artificiais, porque coloco outras gotas para tratamento. Não sei se será o melhor procedimento, se realmente deveria ter outro tipo de atuação. Muito obrigada. Falou num ponto muito importante, que é, de facto, a preocupação que é importante ter com as patologias oculares. De facto, o glaucoma é uma das situações mais frequentes, a par da catarata e da deficiência macular da idade. É uma situação que a visão se vai perdendo progressivamente e é fundamental, de facto, parar a sua progressão com o uso das gotas. Só que a maioria das gotas que se usa para o glaucoma têm conservantes, e ao ter conservantes irritam mais os olhos. Portanto, é mais uma fonte de secura ocular. Portanto, independentemente das gotas que põem para o glaucoma 2 vezes por dia ou à noite, ao longo do dia deverá, para além daquelas medidas de higiene normal que eu referi, colocar lágrimas artificiais periodicamente, porque ajuda não só a combater o efeito das gotas do glaucoma, que vão secar os olhos, e o aumento de horas que está exposto ao computador. Portanto, o próprio olho seco causado pela exposição ambiente, pelos olhos mais abertos e pestanejar menos relativamente ao computador, no caso de aplicar gotas, nomeadamente gotas para glaucoma com conservantes, faz com que os olhos estejam mais irritados. Portanto, é uma situação normal, causada de facto também pela utilização de diferentes fatores que contribuem para a secura ocular. E, portanto, deve continuar, obviamente não pode parar com as lágrimas, com as gotas para o glaucoma, mas deverá ter essa precaução. Ok, muito obrigada, companheiro. Muito obrigada. Obrigado, companheiro Iria. Passava a palavra aqui ao companheiro Américo Marques, que pediu pelo chat para colocar uma questão. Força, companheiro. Então, boa noite a todos. Muito obrigado, companheiro Hugo Alexandre.
queria colocar uma questão, enfim, ao Dr. José Salgado, prezado companheiro. Eu penso que isto é mais ou menos comum a todos. Enfim, nós hoje em dia usamos os computadores, os telemóveis, etc. E, portanto, depois vimos a sofrer, conforme o Dr. já explicou, na sua explanação, que desde já dou os parabéns por ela, vimos a sofrer, enfim, dessas consequências. E eu também tenho quase os mesmos problemas que o Carlos Ferreira ainda há bocadinho salientou, que passo muito tempo do meu dia a olhar para o computador. E realmente eu não faço esse intervalo que o doutor disse, e, enfim, se calhar tenho que o fazer a partir de agora, porque penso que é todo conveniente, conforme disse. O que é que me acontece? Fico realmente com os olhos secos. De noite tenho uma comichão enorme também na vista. E o que é que eu faço muitas vezes? À parte de usar aqui umas gotas que se chama Artlac, que é esta embalagenzinha, e isto alivia-me bastante. Mas depois também, não sei se é psicológico ou não, conforme o Carlos Freire disse há bocadinho, muitas vezes ponho a cabeça debaixo d'água, com a torneira aberta, e a água fria para os olhos. Isto também me alivia. É psicológico, posso utilizar, enfim, não sei se fará mal ou fará bem, posso utilizar à parte destas gotas, ou o que é que eu devo fazer para minimizar, portanto, estes sintomas que eu tenho? Foi excelente a sua explicação e tocou em um ponto fundamental, que é a correlação que há, e aqui reforço novamente, a correlação que há entre o esforço visual, o facto dos olhos estarem muito tempo abertos e a evaporação das lágrimas é maior. E, portanto, o olho seco, que normalmente existe e que vai aumentando com a idade, e é mais frequente, de facto, no sexo feminino, é mais intenso quando estamos perante um ambiente fechado, com o ar-condicionado, com os aquecimentos, cá fora com o vento também. Portanto, tudo isso faz com que o olho seco seja mais agravado. E com o uso dos computadores, pior ainda. O facto de utilizar lágrimas artificiais é uma forma, sem conservantes, como o Artelac, por exemplo, que está a utilizar, é uma forma boa de lubrificar os olhos. Há também, e de facto à noite sente-se pior. Porquê? Porque à noite, se durante o dia a pessoa não pestaneja, à noite com os olhos fechados também não pestaneja. E, portanto, toda a inflamação que está nos olhos durante a noite se vai agravar. E um aspecto muito interessante que referiu, que é o sentir-se bem com a água fresca. O ser fresco é o que se usa, por exemplo, com anti-inflamatório. Quando uma pessoa tem uma inflamação qualquer, não vai pôr calor na inflamação, portanto, vai pôr fresco. Portanto, o facto de pôr fresco pode o fazer, e eu utilizo muitas vezes e dou indicação aos doentes para utilizarem umas máscaras que há, que se colocam no congelador, e à noite colocar sobre os olhos, acaba por refrescar os olhos, e é uma forma boa de sentir mais confortável. Porque o olho seco é uma situação que, para além da própria alteração das lágrimas, dá uma inflamação ocular. E com o fresco vai aliviar, por assim dizer, essa inflamação, para dar uma mais-valia que, de uma forma empírica, está a fazer e está, de facto, a melhorar a sua condição ocular. Ok, doutor. Muito obrigado. Bate certinho. Ok, muito obrigado, doutor. Boa noite, muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, companheiro Américo Marques, pela pertinente questão. Companheiros, se tiverem mais questões, será sempre importante, este é o momento certo para o fazermos, ou se alguém simplesmente quiser usar da palavra, por favor, que tome a iniciativa de o fazer. Já vi que a companheira Isabel Oliva Teles vai fazê-lo, força. Ok, eu estava aqui na continuidade e já que referiu aqui, por acaso desconhecia a questão do sexo feminino ou masculino, eu ia acrescentar aqui uma outra variável. Mas antes de mais uma vez os parabéns, não é demais. Eu achei muito interessante esta questão, inclusive a utilização de termos que são mais da minha área, que sou da área do marketing, e depois também a questão dos 2020, que sou da área também da higiene e segurança no trabalho. E estava aqui a sorrir, a pensar em casa de Ferreira Espeto de Pau, não é? Portanto, eu ensino na formação que dou, lá está, à frente do computador, estas questões, e o que é certo é que nós estamos a dar as sessões e depois esquecemos, não é? Portanto, sermos nós os formadores, acabamos por estar mais tempo, mas o fator e a pergunta tem a ver com, no meu caso, eu não tenho tido a necessidade de usar lentes ou óculos, portanto, não tenho tido grandes problemas em termos de visão, mas uma coisa que eu tenho notado ultimamente tem a ver com a grande sensibilidade ao LED. E tive uma circunstância no ano passado muito presente, exatamente num encontro Lions, num evento Lions no estrangeiro,
que tive durante um seminário, durante 3 dias, eu de início não me dava conta, fiquei com umas dores de cabeça fortíssimas, só depois é que me dei conta que toda uma parede era tela em LED. Portanto, eu cheguei a um ponto que eu só me apetecia estar de óculos escuros para diminuir a intensidade da projeção. Pronto, essa é uma questão, portanto, aqui eu estava exatamente a imaginar, de acordo com as recomendações que deu, o que é que eu poderia fazer repetindo uma circunstância destas, mas o fator e a pergunta que eu quero colocar é, e os olhos claros, existe efetivamente aqui maior propensão para termos algumas dificuldades dentro do que são todo este panorama de passarmos tão expostos a estas luzes? Mais uma vez, muito obrigada. Eu ia pegar, ia responder ao que acabou de dizer, mas ia pegar primeiro na primeira observação que fez, que é mais frequente no sexo feminino. É mais frequente por duas situações. Primeiro, porque alterações hormonais, portanto, com as alterações hormonais, vão fazer com que, a partir dos 45, 50 anos, vão fazer com que a presença do olho seco seja maior. E depois também a utilização das maquilhagens, portanto, o pintar os olhos, portanto, mas no sexo feminino em geral é uma forma de maior irritação e fazer com que os olhos se manifestem mais ou que reajam mais a esse tipo de agressões. Por outro lado, relativamente aos olhos claros, de facto o olho mais claro e a pupila dilatando mais, e nos olhos mais claros também assim sucede muitas vezes, há uma maior entrada de luz. E, portanto, ao haver uma maior entrada de luz, há uma maior, entre aspas, fotofobia, ou dificuldade em encarar a luz. Se a luz for uma luz intensa, como os ecrãs de LED que acabou de dizer, ou a tela de LED, a irritação, quer a nível da própria forma que nós temos de estar a fixar, quer a própria entrada de luz para o interior dos nossos olhos, acaba por ser superior e, portanto, o cansaço, a estenopia será de facto maior. Portanto, são de facto medidas que nós podemos tomar e, de facto, agora fez-me lembrar uma situação muito interessante, que é a falsa sensação de defesa que nós temos, e agora não, porque nas praias não estão à venda, mas muitas vezes quando uma pessoa ia para a beira da praia estavam a vender aqueles óculos a 4 euros, a 5 euros, aqueles óculos de sol. São óculos muito escuros que as pessoas compravam, mas o que acontece é que a pessoa vai comprar os óculos e o que vai acontecer é que temos uma falsa sensação de proteção. Porquê? Porque a lente estando escuras, a pupila dilata. A pupila dilatar, a luz entra mais. E qual a luz que entra? A luz ultravioleta, que esses óculos não protegem. E, portanto, estamos a ter uma falsa sensação de segurança com lentes escuras vendidas, não é nas feiras, mas sim vendidas nas praias. E, portanto, há uma falsa sensação de segurança com uns óculos escuros e que a maior parte das pessoas usa 2 ou 3 vezes e, por isso, se mais cansada e acaba por encostar. Muito obrigada. Realmente estes conselhos são extremamente úteis, que é o nosso dia-a-dia, não é? Portanto, é exatamente isto. Obrigada. Obrigado, companheira. Passava a palavra ao companheiro Angelino Ferreira e depois à companheira Gabriela Fernandes. Força, companheira Angelino. Ora, boa noite. Antes de mais, os meus cumprimentos ao companheiro Hugo Alexandre pela excelente ideia de nos proporcionar esta conferência. Eu tinha uma questão muito pertinente aqui para o Sr. Dr. José Salgado Borges, que é referente aos sintomas a ter em conta nas crianças, motivador de modificação de práticas de utilização dos meios de comunicação, portanto, e todos os meios de comunicação, sabendo que as crianças hoje estão sujeitas a telescola, etc. E, portanto, quais são os sintomas que os pais devem ter em consideração referente, digamos, aos cuidados que estas crianças devem ter quanto aos aspectos da visão? Muito obrigado. É uma pergunta excelente, só que eu dizia o seguinte: em vez dos pais estarem numa situação expectante, devem ter uma atuação proativa. Ou seja, devem logo à partida fazer com que as crianças utilizem os seus olhos ao perto, os aparelhos digitais, fundamentalmente nas tarefas imprescindíveis. Ou seja, no teletrabalho, na escola online, e evitar, ou tentar de alguma forma evitar, eu sei que é difícil às vezes evitar, que as crianças utilizem os aparelhos mais com efeito de lazer. E tanto mais que agora têm a necessidade de o fazer muito mais nos estudos. E, portanto, devem ter uma ação proativa, estimulando a sua utilização naquilo que é de facto útil. E o que acontece muitas vezes é que a própria criança, sem se dar por ela, aproxima-se muito
dos ecrãs para ver com nitidez. E essa situação é uma das causas, é a principal causa de desenvolvimento de miopia. Portanto, deverá primeiro verificar se a criança tem alguma patologia ou não, portanto, fazer uma consulta regular de oftalmologia e depois, em função disso, decidir se poderá interferir de uma forma mais proativa do que de uma forma expectante. Mas, de facto, os sintomas serão as próprias queixas que a criança tem, muitas vezes dores de cabeça também, mas o seu posicionamento e a sua orientação, nomeadamente relativamente àquilo que estiver a fazer, e a própria aprendizagem, muitas vezes a aprendizagem acaba por se manifestar por uma dificuldade da visão da criança, mas isso verifica-se muitas vezes mais, não nesta situação de agora, mas muitas vezes a dificuldade que a criança tem quando está, por exemplo, na escola e quando havia a rotação ou quando há a rotação nas suas secretárias, quando passa para um espaço mais afastado do quadro, a criança refere que tem uma baixa da acuidade visual e é um alerta, de facto, para estamos perante uma situação que, de facto, poderá, de alguma forma, estar iminente uma situação de um erro refrativo. Mas há outras doenças que, mesmo sem se manifestar, devem ser seguidas e detectadas o mais precocemente possível. Como eu disse, até aos 6 anos é a altura em que nós devemos intervir e, de facto, os rastreios de ambbliopia devem ser feitos, nomeadamente antes dos 4 anos de idade, à altura em que os olhos estão a desenvolver. Portanto, se for feita uma pesquisa correta dos problemas refrativos, de facto, os pais devem, na minha opinião, nesta fase, dizer aos filhos que devem utilizar os seus olhos e guardar os seus olhos para aquelas tarefas que são mais imprescindíveis, que no caso da aprendizagem é no seu estudo. Nos seus estudos, sim. Obrigado. Muito obrigado. Passava então a palavra à companheira Gabriela Fernandes. Muito obrigada pela oportunidade. Os meus sinceros parabéns ao clube pela iniciativa e ao companheiro José Salgado Borges pela excelente intervenção que fez. Eu tenho a ousadia, se me permitem, de colocar uma questão meramente pessoal. Eu uso lentes de contacto e para ver ao pé, em cima das lentes de contacto, tenho óculos, mas exclusivamente para ver ao pé. Portanto, como se diz na nossa gíria, com a graduação contrária, não é? Como estou em casa e como não estou já em teletrabalho, não tenho posto lentes de contacto. Quando vou sair, quando vou conduzir, isso tenho o cuidado de as pôr, mas por hábito em casa quase que deixei de usar lentes de contacto. E tenho um pouco de receio de estar a prejudicar-me com essa situação. Portanto, é uma dúvida que eu tenho. Portanto, eu em casa não sinto a falta delas porque vejo bem. Para ver ao pé sem lentes, vejo bem também, porque eu preciso dos óculos para ver ao pé quando tenho as lentes de contacto, e tenho esta questão já há alguns meses de ter quase deixado de pôr lentes diariamente, se isso pode ser prejudicial ou não, na medida em que posso vir a agravar a graduação que tenho. Agradeço a sua opinião. A sua pergunta é excelente, mas queria dizer que, por acaso, está não a prejudicar, mas a beneficiar os seus olhos. Portanto, cada momento que não usa lente de contacto está a beneficiar os seus olhos. Porquê? Porque as próprias lentes de contacto fazem secar os olhos. As lentes de contacto absorvem as lágrimas e, portanto, são uma das causas, e há bocado esqueci-me de referir, são uma das causas importantes para a secura ocular. Portanto, uma vez que é míope, consegue ver bem ao perto. Portanto, faz todo o sentido em casa ou usar óculos para longe, mas que não precisa, só precisará, por exemplo, se for ver televisão, mas para as tarefas diárias só faz bem em usar as lentes de contacto, ou em não usar lentes de contacto e usar esporadicamente os olhos. A minha opinião é que, com o facto de utilizar as lentes de contacto durante mais anos, quanto mais anos usar as lentes de contacto, mais vão secar os olhos. E, de facto, os olhos não vão melhorando com o uso das lentes de contacto, nem a graduação se vai alterar absolutamente nada. O que vai acontecer é o contrário. Quanto menos usar as lentes de contacto, mais saúde tem para os seus olhos. Obviamente, se no dia-a-dia quiser sair do seu ambiente de casa, terá duas soluções, ou usar os óculos ou usar as lentes de contacto. E como está a usar os óculos, nomeadamente com as lentes de contacto, que não usa lentes de contacto progressivas, e há lentes de contacto progressivas, se as usasse, não escusava de usar os óculos além das lentes de contacto, o que fazem muito bem neste período,
não se deve preocupar com a... E agora saí daqui. Estou? Sim, nós estamos a ouvi-lo. Estamos a ouvir. Mas eu não estou a ver a imagem. O companheiro, pode-me pôr a imagem, por favor, que saí da tela. Espera aí, se saiu da tela, ele veja agora se aparece. Vou pôr aqui o zoom, ok, já está. Ok, agora apanhar outra vez, se faz favor. Ok. Espera aí. Já está. Ok. O que eu gostava de dizer é que, de facto, o que está a fazer é muito bem, é usar as lentes de contacto apenas imprescindível, quando for imprescindível. Obviamente que neste período faz tudo bem em não usar as lentes de contacto. Obrigada. Não se preocupe com o agravamento, que é o contrário. Está a tomar conta dos seus olhos. É que realmente eu já uso lentes de contacto há 40 anos. Mas já está a ver que os olhos estão a sofrer há 40 anos, não é ficarem bem. É verdade. Muito obrigada pela ajuda. Ok. Obrigado, companheira Gabriela Fernandes. Companheiros e companheiras, mais questões? Ainda temos aqui mais alguns minutos para mais algumas perguntas, caso assim o entendam. Força, ninguém quer dizer mais um comentário? Ok. Mais ninguém pretende fazer comentários, nem perguntas? Muito bem. Se ninguém quiser fazer uma pergunta ou um comentário, eu fazia só aqui um comentário à parte que não tem nada a ver com a palestra, mas era só darmos aqui todos os parabéns ao nosso companheiro Angelino Ferreira, que faz anos hoje. Parabéns, companheiro Angelino Ferreira. Desculpe lá, não sabia, senão teria dado os parabéns logo no início. Parabéns. Ele não queria, mas é só para... Parabéns, Angelino, foste apanhado. Com todos convidados para vir beber uma taça aqui a casa. Mas era isso que eu ia perguntar. Vamos aí. Vê lá, senão aparecemos aí todos. Este governador é um malandro. Não, nada disso. Cá ter a casa uma garrafita, um espumante, um leitão, qualquer coisa. Há tudo. É preciso aparecerem. Mas não se pode. Entre conselhos não. Mas não faltarão oportunidades. Pronto, é a parte que interessa. Foi um bonito gesto. Vamos ficar todos bem. Foi um bonito gesto e mais uma vez parabéns, companheiro Angelino. Companheiros e companheiras, se não há mais perguntas... Companheiro, posso fazer só mais uma? Claro, companheiro iria, força. Não, já porque estamos, é uma dúvida que também tenho, que tenho ouvido até de alguns médicos, mas que também tenho. Queria perguntar ao nosso estimado companheiro Salgado Borges se é prejudicial à visão estes óculos pré-comprados, que já têm graduações. Eu estou por esta questão porque em tempos as minhas redes são progressivas, mas houve uma altura em que alguém me disse, não esteja a gastar dinheiro nisso. Foi um médico que me disse isto. Compro essas coisas dos chineses, que isso é bom. É verdade, quer dizer, isto não prejudica realmente a saúde com a continuidade da sua utilização? Muito obrigada. Eu vou responder de uma maneira muito simples. É como tudo. Quando uma pessoa vai comprar um carro, também vai comprar um carro, pode ser um carro bom, ou portanto, quando vai comprar um cobertor, se for a uma feira, também lhe dão uma panela de pressão, ainda levam a casa, se calhar, um leitão ou uma garrafa de espumante. Até é como tudo. Portanto, se quiser. Como falei há pouquinho dos óculos da praia, isso é mais ou menos a mesma coisa. Obviamente que num recurso, numa pessoa que vai, por exemplo, de avião e que esqueceu dos óculos em casa por uma questão de desenrasque, por assim dizer, utilizar uns óculos desses, que vai à farmácia e compra, acho que está correto. Agora, como utilização diária para proteger os olhos, é prejudicial, como é óbvio, é a minha opinião. Claro, eu também penso que sim, mas isto realmente foi por um médico, deixou-me realmente surpreendida. Companheiro, mais uma vez, muito obrigada e mais uma vez parabéns pela excelente apresentação. Muito obrigada. Eu queria agradecer mais uma vez e foi um prazer estar aqui com todos vós. E obrigado. Cumprimos o tempo, meia hora de palestra e meia hora de... Exatamente, era isso que eu ia dizer. Eu só queria pedir antes de tudo... nos tempos e, portanto, escorreu muito bem. Sim, eu também. Obrigado pela oportunidade.
Obrigado nós, companheiros da Salgado Borges, é sempre um gosto contar com a sua experiência e com o seu know-how e de certeza absoluta que saímos todos muito mais sensibilizados para esta questão que para uns é mais importante, para outros, com o passar do tempo, será ainda mais importante e por isso acho que é fundamental estarmos todos sensibilizados para isso. E eu queria pedir que para que possamos tirar o print screen da praxe, portanto ia só pedir para se rirem, apesar da sessão estar a ser gravada, mas eu depois vou publicar o print no Facebook. Vou tirar 2 para meter lado a lado. Portanto, aos meus 3 peço-vos para se rirem e depois aos meus 3 peço outra vez para se rirem porque eu não consigo controlar quem são as pessoas que ficam nos ecrãs, por isso vamos ter que nos rir 2 vezes, está bem? Portanto, 1, 2, 3. Ok, o primeiro já está, deixem-me só gravar aqui. Exatamente. E agora vou passar para outra página. Exatamente. 1, 2, 3 e cá está outra vez. Exatamente, perfeito. Muito obrigado. Companheiros, desejo-vos uma excelente continuação de boa noite. Aproveitem, se for possível, ouvi dizer que está uma excelente noite. Obviamente cumprindo com as regras estabelecidas neste estado de emergência por causa da questão da pandemia, mas aproveitem o resto da noite de uma maneira segura. Muito obrigado pela vossa presença. Mais uma vez, obrigado ao orador pela excelente palestra. Muito boa noite a todos. Foi um gosto vê-los e contar convosco. Muito obrigado. Boa Páscoa, boa Páscoa. Boa Páscoa. Boa noite. Boa Páscoa. Boa Páscoa. Boa noite a todos. Boa noite. Boa Páscoa. Oh, companheiro José Carvalho, boa noite. Não tinha visto. Olá. Boa Páscoa. Boa Páscoa. Foi um gosto vê-lo. Boa noite. Boa Páscoa. Boa noite. Boa noite. Vitor, boa Páscoa. Boa noite. José, estás ali. Deus, boa Páscoa. Boa Páscoa. Boa Páscoa. Boa Páscoa. Eu só saio quando saírem todos. Obrigado. Está bem? Vamos saindo. Exatamente. Vão saindo, que é para eu certificar que a sessão fica gravada. Então, boa noite e boa Páscoa. Um abraço Obrigado, para companheiro. Até só as amêndoas. Até só as amêndoas. Senão para a próxima fazemos uma palestra por causa dos dentes. Muito boa noite. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Obrigado. Ok, já não está, já não faltam muitos. Ok. Eu ia ficar só para o manter aqui, mas sendo assim. Companheiro Valente, um abraço para si, boa Páscoa também. Um abraço, igual. bom gosto de vê-lo. Obrigado, boa noite, com licença.